Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bruna Macedo e estou com você nessa edição do Alesp Cidadania. Nós vamos conhecer o trabalho do Instituto Ives Gandra, um centro de pesquisa independente e sem fins lucrativos, que tem como propósito contribuir para a formação integral das pessoas que são membros e também para a qualificação do debate público nas áreas do direito, da filosofia e da economia. Mas quem vai explicar para a gente como tudo isso funciona são os meus convidados de hoje. Eu já recebo aqui no nosso estúdio a Ângela Gandra Vidral da Silva Martins, que é presidente do Instituto Ives Gandra. Muito bem-vinda, muito obrigada pela presença. Bruna, é uma alegria, eu agradeço muito ao Alesp, a gente poder divulgar essa mega iniciativa, eu considero, né, aqui na casa e poder, de fato, dar a conhecer o nosso trabalho. Muito obrigada e muito contente de estar aí com vocês. Prazer é todo nosso. E também aqui no estúdio, ao meu lado, o Guilherme Gandra Martins, que é CEO do Instituto Ives Gandra. Seja muito bem-vinda. Bem-vindo. Obrigado, Bruna. Obrigado a todos. Satisfação estar aqui também. Estou à disposição aí para essa conversa, para esse bate-papo. Muito bem, então vamos para o nosso bate-papo. Vocês sabem que aqui eu tenho um ritual. Eu gosto sempre de começar pelo início, que é para ninguém se perder no meio do caminho. Então eu acho, Ângela, que a gente pode começar explicando quem é Ives Gandra. O que você acha? Olha, Ives Gandra é meu pai, que eu não mereço ser filha dele, porque ele é muito bom. Mas é um grande jurista, efetivamente, né? Um homem que trabalhou muito, né? Contribuiu para a Constituição, tem lutado assim, há anos e anos pelo Estado Democrático de Direito, que a gente gostaria de ver efetivado, né? Depois, é um homem que deixa uma trajetória, né, de exemplo, né, de um legado acadêmico muito grande, é um grande escritor, é também poeta, né, e tem um legado ético, não? Então, essa figura pode ser uma luz, né, para outros estudantes e profissionais ao longo da história. Uma referência. Eu entendo que Ives Gandra é um legado, né, para o Brasil, é uma referência efetivamente. Não? Então nós pensamos, num determinado momento, até foi o Ney Prado, né, que é um grande amigo nosso, era, né, um desembargador e que era o presidente da Academia de Direito, Filosofia e Economia, Academia Internacional de Direito, Filosofia e Economia, e ele um dia me chegou e falou, olha, teu pai é uma pessoa jurídica, não é uma pessoa física, tu tem que institucionalizar, porque o legado que ele deixa é muito importante para o país. E aí nós começamos a pensar no Instituto, porque de fato nós queremos que o legado dele, que eu poderia definir, né, em competência profissional séria, né, justiça e ética através do direito. Não é um autointeresse, não é um utilitarismo, é querer fazer justiça através do direito, não é? E um homem que é muito humano, que cada pessoa para ele importa. Então, se nós soubermos, né, trabalhar essas virtudes, ensinar outros a viver, nós podemos ter também a justiça melhor edificada no nosso país, porque efetivamente estamos vivendo uma crise, não? Inclusive, já fica o convite aqui para quem não conhece Ives Gandra. Eu conheço, mas eu precisava te perguntar aqui para justamente trazer esse debate e convidar as pessoas que estão nos assistindo a também conhecer o trabalho dele. Então, já fica o convite, dá uma pesquisada para saber exatamente de quem a gente está falando, né? Bruno, eu te interrompo até porque hoje ele, com 89 anos, é um influencer, né? Ele está lá no Instagram. Atualizado, né? Exatamente. E todo dia ali fala e dá a consciência política, então é muito interessante também ver como que a gente encontra ele nas redes? Então, eu tenho um Instagram que é Ives Gandra da Silva Martins, né, @ e depois ele tá no Twitter, também Twitter não, hoje é X, né? Uhum. Quase 500 mil de seguidores. Tem quase meio. Tem esse detalhe. Sem patrocínio, né? Ele faz ali na raça. Só webcam ali filmando. Na raça, né? Mas vale a pena, até porque é um ser histórico, ele interpreta o dia a dia, né, de uma forma, com uma consciência histórica. Então é muito interessante. Eu só já termino essa fica parte. À vontade. Mas uma coisa interessante, assim, que logo cedo, ele já leu todos os jornais, né? E daí, se tu perguntar às 8 horas no café da manhã... O que é notícia no dia? Ele já faz, e já te situa. Nós brincamos lá em casa como filha, né, assim... É só dizer, Alexa, explica isso aqui, e já explica tudo. Vale a pena, é uma opinião confiável, não?
Eu quero saber de você como é ser filha de Ives Gandra, mas daqui a pouquinho você me responde, que Sim. eu preciso chamar o Guilherme Sim, para o nosso lógico. bate-papo, né? Guilherme, eu queria que você me contasse, a Ângela já contou um pouquinho, mas um pouco mais de detalhes, como é que foi essa ideia, como é que surgiu o Instituto a partir de fato de uma conversa que foi num princípio ali despretensiosa, e aí eu queria que você já emendasse me contando também qual é o trabalho de vocês. A gente já explicou aqui no início que vocês têm essa missão, né, de espalhar conhecimento nessas áreas, mas como é que vocês fazem isso? Sim. Então, na verdade, como minha tia falou, o Instituto ele surgiu em 2019, né? Até por isso, por conta dessa conversa que ela teve com um amigo do meu avô, Ney Prado, que deixou claro assim, ó, o seu avô ele não é uma pessoa física, é uma instituição, né? E de lá para cá o Instituto passou por algumas gestões, só que no começo do ano eu me reuni com alguns amigos ali, eu sou mackenzista, né? Alguns amigos mackenzistas, a gente se reuniu para conversar e apesar do trabalho já estar sendo feito, a gente tratou desse assunto ali num café despretensioso, de que o Instituto ele poderia ser melhor alavancado, assim. Como meu avô sempre diz, né, no livro que ele tem do Decálogo do Advogado, que o direito é a mais universal das aspirações humanas, então a gente pensava que a gente precisava ampliar ainda mais esse legado que já vinha sendo transmitido, né? Mas de certa forma, e hoje assim, a gente enxerga como um terreno muito fértil para isso. Por quê? Porque a gente tem aqui a Ângela como a nossa presidente para conduzir, né? E isso com toda a história acadêmica que ela tem, toda a história profissional. E nós, para tocarmos aqui, eu e mais minha equipe de jovens, né? Jovens mackenzistas, tem inclusive a nossa secretária executiva que está aqui, né? A Maria Vitória Saurini, que é doutoranda pelo Mackenzie. Então eu tenho toda uma equipe de jovens sedentos ali por trabalho, e sendo conduzido pela Ângela, que é a presidente, e também tendo a grata oportunidade de ter o meu avô, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, né? Não, mas instituto é para saudosos juristas, né? Mas o meu avô, assim, é tão impressionante que ele, com 89 anos, ele continua tendo tanta influência que, assim, a gente teve essa ideia de criar esse instituto mesmo com ele ainda estando vivo. Então, a gente tem todo um terreno ali, sendo conduzido pela Ângela e pelo meu avô, para fazer com que a instituição cresça. E hoje, a gente, como eu disse, a gente já tem um trabalho sendo feito, né? Nós temos o clube de membros, né? Que a cada mês vai lançando um curso sobre as matérias que a senhora apresentou, né? De Direito, Filosofia e Economia. E nós temos os núcleos de estudo, né? Que são ali uma oportunidade para os professores e estudantes discutirem uma determinada obra ali, né, no ano. Então, na prática, hoje esse trabalho que vem sendo feito, a gente já tem uma plataforma ali bastante completa, mas eu assumi essa função junto com a minha equipe, pensando que a gente poderia alavancar ainda mais. Assim, expandir ainda mais. Exatamente. Vou chegar aí já. Sim. Agora, Ângela, me conta, como é ser filha de uma figura como essa? Como é que foi na infância, na adolescência? Como é que é hoje? Porque eu imagino que seja uma responsabilidade. Bruna, é uma responsabilidade, mas é uma doce responsabilidade. Primeiro porque eu penso, como o papai deu plataforma para nós, vou começar da infância, ou seja, ele é um homem que estuda todo dia. E uma das coisas que eu queria, através do Instituto, é que as pessoas estudem. Você pode estudar um pouquinho, hoje as pessoas não estudam, né? A gente vai, é pragmático, a gente já vai para a prática, a gente já vai para... E ele sempre nos ensinou isso. Então, por exemplo, quando eu era pequena, não podia assistir novela, tinha que estudar. Né? Então a gente lia livros. Eu comecei, com 14 anos já tinha lido literatura russa, já estava estudando 4 línguas, hoje eu estou na 8ª, né? Assim, quando eu estou estudando coreano agora, né? Mas eu lembro que quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu falei, nossa, mas eu não assisto novela. Minhas amigas assistem. Ele falou, um dia tu vai me agradecer. Né? E, de fato, né, ele ensinou a gente a ter um amor à cultura, que até quando eu era pequenininha, quando iam meus amigos, eles falavam, por que a gente vai brincar? Pequeno lá na fazenda, eu falava, vamos brincar de fazer redação, né? Porque eu adorava redigir, né? Assim,
Então, ele foi dando esse amor à cultura, à música clássica, e estudar, e a justiça. Mamãe fez São Francisco com ele, eles casaram na São Francisco, né? E eles discutiam muitos problemas de justiça. Eu lembro até com 6 anos, estava ouvindo a Guerra do Vietnã, e o que era, o que estava acontecendo com Kennedy, o que aconteceu com Kennedy. Nós participávamos daquilo, dos problemas do país, não? Então, eu tive esse sentido de justiça desde pequeno. O que é o certo, o errado, como nós podemos defender o país. Eu vou contar mais uma coisa bonita. Fica à vontade. Quando eu era pequena, contei isso para o Jô, numa entrevista no Jô, que depois até ficou famosa, mas eu falei, quando a gente era pequeno, ele levava a gente em favelas, por exemplo, né? Então nós tínhamos, ganhava chocolates na Páscoa, por exemplo, daí ele levava a gente na favela, não falava nada. A gente dava o chocolate que a gente tinha as crianças pobres, assim. Voltávamos para casa e ele falava, vocês poderiam ter nascido nessa condição, vocês tiveram condição na vida, né? O que vocês vão fazer pela sociedade? Então, todos nós, o meu irmão é ministro da TST, é importante, hein? Assim, a gente sempre teve uma preocupação de falar, por que nós tivemos? É para dar, né? Então, isso foi colocado no coração nosso, justiça, né? O amor às pessoas. Papai é uma coisa interessante também, ele ensinava que nós também tínhamos que nos voltarmos a cada pessoa, né? E nunca classificar ninguém, né? Então, se ele vai cumprimentar o porteiro como ele cumprimenta o ministro da Justiça. De forma individual. E sempre, não vai fazer distinção. E eu vou contar mais eu estou contando, ilustrando para entender, mas, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com ele também, depois eu quis fazer carreira solo, não, mas eu quis fazer assim, eu fui para a academia porque eu pensei, eu não quero ser filha do Ives, eu quero a minha identidade também, fazer né? a minha até para nunca me aproveitar de uma situação, que o Guilherme também fez, né? Porque nós queremos, assim, lutar, saber lutar na vida, né? E daí, eu lembro que eu estava contando agora, ai meu Deus, agora eu perdi o caminho. Tinha um terceiro episódio que você queria me contar. Que eu ia contar, bom, agora não sei. Agora vai lembrar em algum momento. Vou lembrar em algum momento. Não, mas daí outra ideia, nesse sentido até, por exemplo, para fazer a carreira, né? Eu lembro que eu fui para o Rio Grande do Sul, fiz também a minha vida acadêmica. Eu lembro que daí eu ia lançar um livro, chamei meu pai, né? E daí as pessoas falaram, como tu conhece o Ives Gandra? Ele foi seu professor, porque eu nunca falava, né? Fui fazendo a minha carreira. Mas nesse sentido, ele ia nos animando a lutar pela sociedade, né? A estudar a sério, né? E ao mesmo tempo, ele sempre teve muito linkado com a vida acadêmica. Ele foi o primeiro doutor no Mackenzie e assim por diante. Então, o que daí nós queremos deixar... Ah, não, agora eu lembrei. perdoa, nossa. Fique em paz. No exercício da advocacia, uma vez vinha um cliente que era de Santa Catarina, né? E era um clientão, assim, né? E muitas vezes também a gente perdia casos por... Ele falava, nós não podemos botar nossa assinatura aqui porque não é ético, isso aqui não é ético. E nesse caso foi uma coisa mais interessante ainda relacionada ao ser humano. Nós temos uma assistente direta dele, Ana Regina, que é advogada também, a gente considera irmão, e ela é de cor, não? E ela, de fato, não teve o pai presente. E meu pai praticamente assumiu como filha, né? E ela participa de tudo, das reuniões, etc. E chegou esse cliente e nós estávamos todos reunidos na mesa, assim, para receber a questão do cliente. E ele olhou para ela e falou, ela não pode estar na mesa conosco. Olha isso, que absurdo. O cliente falou isso? Falou, porque falou assim, não, ela é advogada. Daí meu pai falou, é advogada, minha assistente é praticamente minha filha, né? E daí ele falou, eu agradeceria que ela saísse. E daí meu pai falou, então o senhor volta para a sua terra. Nós perdemos a questão, porque ele falou, jamais. E ele sempre nos ensinou, né, a prestigiar cada pessoa. E hoje, tantas pessoas, até jornalistas, outro dia encontrei com um jornalista na rua, ele sabia que eu estou nas redes e tal, daí ele falou assim, a senhora é filha do Ives Gandra, né?
eu queria agradecer a ele, que ele me deu plataforma. Ninguém me recebia. Eu fiz uma matéria com ele quando eu era, né, jovem, e ele me deu plataforma para depois conseguir entrar em outros veículos. Então, isso eu queria também deixar através do Instituto, porque meu pai é muito humano. E depois, por fim, nós somos 6 filhos, ele é pai de 6 filhos únicos. Porque, na verdade, ele cuidou de cada um de nós, ele cuida de cada um de nós, ele tem tempo para a família, né? E nós temos que agradecer, porque hoje também posso dizer, meu pai é o meu melhor amigo. Nossa, e isso é um feito, né? Porque você ser pai e incentivar essa educação de uma forma rígida, mas ao mesmo tempo humana e doce, eu imagino que seja uma tarefa bem difícil. Também, e exigente. Tá? Então, exigente, mas ao mesmo tempo doce, incentivando, sabendo como fazer. Nossa, mas ele tem um dom realmente. Não foi sofrido para você estudar tanto assim? Não, porque ele fazia, primeiro porque ele estuda. Então, meu pai acorda... O exemplo arrasta, né? Exatamente, 5 para 6 ele acorda todos os dias. Estuda primeiro, aprendi a estudar em primeiro lugar. Eu estudo em primeiro lugar. Eu chego no meu trabalho, a primeira coisa que eu faço é estudar. Porque ele também dizia que estudar é uma lealdade já ao seu cliente. Porque quanto mais tu estuda, melhor embasamento tu tem para servir. Porque ele vê também a profissão como um serviço. Mas o legado, ele estuda, ele trabalha todos os dias. Ele vai para o escritório todos os dias com 89 anos. É mesmo? Ele atende clientes, ainda hoje. Ele grava... Então, isso faz com que, primeiro, a gente se apaixone pela cultura, que, de fato, o que a gente oferece hoje para as pessoas? Por isso nós queremos o Instituto também. O que nós oferecemos de educação? Wikipedia, ChatGPT, ou tal. As pessoas não ganham amor à cultura, mas isso tem um retorno tão grande, uma felicidade tão grande para o ser humano, a vida intelectual, as discussões, o amor à música, né? As artes, papai entende de arte. Olha, outra coisa interessante, tu botar um compositor e fala, pai, qual é essa música, qual é essa sinfonia, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele sabe decor. Então, tudo isso é tão apaixonante ver numa pessoa, porque ele é muito inteligente, mas é uma inteligência cultivada, que dá vontade da gente ser mais. E também não é uma vontade egocêntrica de dizer, eu quero ser melhor, não, mas eu quero ser melhor para os demais, para servir melhor. Então, na verdade, é apaixonante a vida que ele colocou, né, no nosso caminho. E é isso que a gente quer também oferecer para outros. Agora, eu faço só um parênteses aqui, deixa o Guilherme falar um pouquinho, mas eu faço um parênteses só. Nós queremos que as pessoas estudem e raciocinem para fazer algo para a sociedade. Isso é o desejo do Instituto Ives Gandra, né? Agora, nós não queremos que pensem como nós. Nós queremos que pensem. Hoje, infelizmente, nas universidades existe, como a gente fala em inglês, um nudging acadêmico. As pessoas vão doutrinando, vão levando as pessoas a pensarem de uma determinada forma. A não questionar, né? Nesses núcleos de estudos, a gente suscita reflexão, né, de autores diversificados. Os professores são livres para trazer os seus autores. Mas nós queremos que as pessoas reflitam e sejam melhores que nós. E que tenham ideias, criatividade para melhorar a sociedade. É sair da zona de conforto através da reflexão para poder agir, né, e melhorar. Agora o Brasil que precisa tanto. Utilizar ele como modelo, mas não necessariamente pensar como ele. Exatamente. Para poder crescer, né? Saindo da zona de conforto que a gente cresce, né? A zona de conforto é ótima, aconchegante, mas não acontece nada lá, né? Dizem que é assim. E só ganhar dinheiro também não satisfaz o ser humano. Agora eu termino mesmo, assim, a última coisa que eu queria dizer nesse sentido, quando o Guilherme falou... Não se apresse, fique à vontade, estamos aqui para te ouvir. Que a gente começou o Instituto com o papai vivo, porque quando eu falei que ia fazer o Instituto Ives Gandra, o papai falou assim, eu nem morri, e tu vai botar meu nome, vai parecer que eu quero me autopromover, não vai fazer esse instituto. Ele não queria, Ele né? não queria? Então, não queria, né? Mas também, nesse sentido, a gente pode aproveitar ainda o exemplo, a palavra, ele abre, né, com aulas magnas, os nossos eventos, etc. Aquilo é um retorno também para as pessoas. E eu acho que, não é que eu quero modelar pessoas, como tu falaste muito bem, Bruna, assim, para que seja como ele, eu quero que esse exemplo inspire outras pessoas a serem melhores, a quererem, de fato, lutar pelo Brasil e pelo mundo.
Desculpa, Guilherme, falei muito. Ô, Guilherme, agora eu estou aqui pensando em você, com essa tia e com esse avô, como é que foi para você? Teve muita pressão? Foi de uma forma doce, leve? Me conta. Eu acho que assim, a responsabilidade é grande, mas assim, meu avô também nunca impôs assim que Ele eu é fosse muito respeitador da liberdade. que eu fosse assim para a área do direito, assim. Foi uma decisão minha. Claro que assim, eu analiso sempre na escolha da profissão, você tem que analisar sempre talento, vocação e circunstância, né? Claro que a questão da circunstância pesou muito, mas acho que também para mim é muito forte essa questão de seguir com o legado dele, né? E o instituto, assim, falando agora mais concretamente, porque eu falei das atividades que tinham sido feitas e da ideia, assim, como surgiu, mas na prática, assim, o que a gente tem hoje como foco principal, assim, né? Hoje o nosso foco principal é ser uma referência em cursos de extensão universitária. Ótimo. Assim. E por que eu digo isso, assim? Porque você pega hoje no Brasil, o Brasil hoje ele tem mais graduações, mais faculdades de direito do que no mundo inteiro, né? Uhum. E eu conversava ontem com o diretor da Faculdade de Direito do Mackenzie, o professor Felipe Chiarello, e ele me deu uma informação que eu não sabia, que ele falou menos de 10% dessas faculdades têm o selo de aprovação da OAB, né? O que é impressionante, assim, porque você tem uma série de graduações e que hoje, assim, a gente vê, por exemplo, com um conteúdo completamente tecnicista, né? Ou seja, você... ali na faculdade você acaba tendo aulas expositivas, falando sobre, assim, norteando assim sobre... Me parece, Guilherme, eu estou te falando isso porque eu fiz uma pesquisa sobre o tema recente para fazer uma entrevista, né, como jornalista. Me parece que essa expansão dos cursos de direito, o mercado de trabalho não está acompanhando. Não. São muitos cursos e muitos cursos e o mercado de trabalho encolhendo nesse segmento e os salários cada vez menores. Então, algo precisa realmente ser feito, né? Sim, sim. Não, e é exatamente isso, assim, você acaba tendo um conteúdo programático que é o mesmo para todos e que na prática segue um pouco o modelo educacional do país, né? Porque, por exemplo, eu atuo como assessor parlamentar aqui na Alesp, né? E nós estamos eu em conjunto com o Conselheiro Estadual de Educação, né, que chama Wilson Rodrigues, que já deu entrevista aqui, inclusive, fazendo trabalhos nas escolas para desenvolver habilidades socioemocionais e soft skills que vão além de um conteúdo expositivo, né? Ou seja, essa questão do conteúdo tecnicista no âmbito jurídico, ela só é um complemento de algo que é muito mais macro. Existem muitas habilidades, né? Não adianta você só saber a lei e digo mais também, imagino aqui de forma leiga, né, diante de duas autoridades no assunto, mas também não adianta só você saber um conteúdo que cai na prova da OAB. Evidente. Não, e é isso. E hoje, por exemplo, no Mackenzie, você tem como exigência... eu digo no Mackenzie porque eu estudo no Mackenzie, né? E toda a minha equipe é formada por mackenzistas, né? Eu falei da Maria Vitória, mas tem o Igor, que é meu assessor aqui, assessor parlamentar também, do deputado Lucas Bove, né? Que atua em conjunto comigo. O Durso, que é filho do Flávio Durso também, né? O ex-presidente da OAB, que também está na equipe. Então, assim, na prática, hoje você tem, por exemplo, no Mackenzie, 100 horas de extensão universitária que você tem que cumprir para cumprir a graduação, né? E assim, a gente tem que desenvolver cursos que vão além desse conteúdo tecnicista e que representem mesmo uma ética ali, um fundamento e uma teoria do direito que vão nortear a vida da pessoa, né? A vida profissional dela. Então, por isso que a gente identificou essa demanda reprimida e a gente quer aplicar se tornando uma referência nessa questão. Então, hoje, o objetivo de vocês é se tornarem uma referência em cursos de extensão na área do direito. Sim, sim. E como é que vocês fazem isso hoje, na prática? Existem, pelo que eu entendi na sua fala, núcleos de estudo, são reuniões? Como é que isso acontece na prática? Hoje nós temos, né, o Clube de Membros. O Clube de Membros ele é uma plataforma online em que as pessoas têm uma assinatura mensal e elas têm acesso a um curso por mês, um curso este que a gente desenvolve, né? Então você paga um valor mensal e os assuntos são os mais variados, né? Desde da ética, o meu tio mesmo, o Ives Filho, tem um curso muito bom sobre deontologia jurídica, né? Que é essa parte ética do direito. A família que faz esses cursos, é isso? Que produz os cursos? Não, tem vários professores. Eu dei esse exemplo do meu tio porque é um curso muito bom. Mas a gente já teve curso com outros professores e paralelo a isso, a gente tem os núcleos de estudo, que são
grupos de estudo, como nós temos em várias universidades, né? Em que os alunos eles se reúnem mensalmente com o professor. A gente tem, por exemplo, em filosofia política, 2 professores, né, que minha tia gosta muito, que é o Bruno Coleto e Pedro Moreira, que são do Rio Grande do Sul. E eles norteiam esse curso de filosofia política. Eu estou dando exemplos, mas tem mais variados núcleos, direito constitucional, direito tributário. Aí esse é um grupo de estudos. A gente pega uma obra ali por semestre e mensalmente eles se reúnem para discutir. Para discutir aquele tema em específico. Questões específicas daquela obra. Então, acho que com esse complemento... Mas, é evidente, a nossa gestão assumiu agora há pouco, né? Então, nós queremos alavancar e fazer com que isso cresça, assim, crescendo os cursos e os núcleos de estudo também. Com esse foco, eu vou só complementar, porque o Guilherme está pegando agora com essa visão de plataforma, porque de fato também sou professora de filosofia de direito, eu fico impressionada de ver o que se oferece de complementariedade que nem serve assim para a pessoa. Então nós queremos direcionar, não é nesse sentido também, quer dizer, ou seja, o que eu teria a ver com o Instituto Ives Gandra, com o Ives Gandra em si. Então nós queremos oferecer caminho para economia, caminho para, por exemplo, liberalismo econômico, que nós tivemos em grupo e assim por diante, né? Filosofia do direito... São muitas as áreas, né? Exato. Às vezes as universidades ali, até pela grade, não dá muito tempo de explorar. E que pode fortalecer. E daí, até agora, porque isso nasceu até de um grupinho de estudos que eu tinha, quando eu voltei dos Estados Unidos, morava lá, e eu montei com alunos da USP, sei lá, de diversas universidades, 4, 5 universidades de São Paulo, né? E daí nós tínhamos grupos de reflexão. Daí eu fui convidando amigos para fazer, olha, quer fazer um grupo no Instituto? Assim foi começando. Na pandemia, esses grupos bombaram, porque as pessoas ficavam estudando, né? E às vezes a gente fazia eventos online com 2.000 alunos do Brasil inteiro. E a gente começou a reunir aqui. Compramos uma sede pequenininha e reunir aqui. Daí vinha gente do Pará, de Manaus, para poder reunir aqui, conhecer o papai. Daí isso foi crescendo, daí nós começamos a fazer publicação com os alunos. Então lançamos um livro com eles sobre liberalismo econômico, lá na FEComércio e com a autoria de alunos que vão publicando. Estamos lançando agora o Jornadas de Direito Natural, que nós fizemos um congresso com a América Latina, com professores da América Latina, na Faculdade de Bela Vista. Estamos lançando agora a publicação, porque nós queremos também animar os alunos a se lançarem, né, academicamente e ter seu título numa obra, né? Então isso vai... E depois também nós queremos uma convivência com liberdade, que eles saibam discutir, que eles saibam... Fizemos jornadas internacionais, fomos a Washington com eles para conhecer a Suprema Corte, agora vamos fazer, já fazendo um convênio com a Universidade de Navarra, vamos fazer um curso lá. Eu fiz um curso com a Universidade de Navarra, levamos alunos da filosofia do direito. Então, vai abrindo um espectro de convivência. Eu queria até falar isso, porque a logo do Instituto, sabe o que é? É muito bonita. É uma montanha nevada, né, que cai e rega o vale. Porque os intelectuais, eles têm um impacto na sociedade. Se tu quiser doutrinar uma sociedade, tu doutrina a partir da intelectualidade. Então, nós queremos regar com saúde o nosso vale, com liberdade, para que todos possam, através dessa reflexão, ter a criatividade necessária para melhorar o vale. Não. Olha, é inspirador conversar com vocês, a gente está num papo super gostoso aqui. Já acabou o nosso tempo do primeiro bloco, vamos precisar fazer um intervalinho. Você vê, o papo é tão bom que a gente nem sente o tempo passando. Mas você que está nos acompanhando, fica por aí, porque daqui a pouco tem muito mais. Até já. Voltamos para um segundo bloco do nosso Alesp Cidadania, que hoje está muito especial. A gente está falando a respeito do Instituto Ives Gandra, com os nossos convidados super ilustres aqui, a Ângela e o Guilherme. Vamos continuar o nosso bate-papo, que estava muito bom no início, né, no primeiro. Passou tão rápido que a gente nem viu. Nossa, mas vamos continuar, porque eu estava conversando com você, inclusive, nos bastidores aqui, antes da gente iniciar a nossa gravação. Eu achei fantástico isso que você me contou no início, do Instituto promover essas viagens, excursões para fora do país, inclusive, né, para unidades renomadas. Sim. Porque é algo que acredito que até façam, mas
é difícil de universidades promoverem, sim. né? Eu queria que você me contasse como é que as pessoas que estão nos assistindo agora, que estão apaixonados pelo Instituto, que acabaram de se apaixonar assim como eu, como é que essas pessoas fazem para fazer parte do Instituto, para serem alunos, para viajarem com vocês, para debaterem essas ideias? Sabe que no começo o Instituto foi tudo, foi assim, um amigo que trazia outro, né, e daí já incluía nos nossos grupos de estudos. Agora nós temos o Instagram, né? O Instagram está no LinkedIn também. Então, se as pessoas querem, é só porque a Maria Vitória, que está aqui também, ela está acompanhando, nossa secretária executiva, a gente responde imediatamente, né, e já pode, até presencialmente. Tem muita gente que é dentro do Instituto, vai lá para conhecer o meu pai, para tirar uma fotografia com o meu pai, para ouvir também, né, da nossa inspiração, né? Então, agora, só conversar com uma figura como essa já é muito enriquecedor. Vale a pena, vale a pena. Agora, Bruna, é só mandar uma mensagem pelo Instagram, o clube de membros. Nós estamos agora, de fato, modificando alguns aspectos. Vai ter uma nova figura, uma configuração agora para o segundo semestre, mas via Instagram, e a Maria Vitória acompanha efetivamente, né? Maria Vitória Saorini aqui, tá? Guilherme, acho que você pode contribuir também com isso. Como é que as pessoas fazem para fazer parte do Instituto? O clube de membros, por exemplo, tem um número limite de usuários, de pessoas, tem um número de vagas? Não, na verdade, hoje você acessa a plataforma pelo Instagram, né? A gente tem o link na bio ali. Hoje a nossa principal ali plataforma da rede social, a Ângela falou que tem também no LinkedIn, mas a principal plataforma hoje que a gente tem alavancando o Instituto é o Instagram. Então você acessa o Clube de Membros, a gente tem um site também do Clube de Membros e é uma assinatura mensal, né? Então, assim, não tem um limite de alunos, né? Você assinando o Clube de Membros, você tem acesso ao núcleo de estudos, que isso já é uma coisa que a gente quer mudar um pouco, né? Porque o núcleo de estudos, a gente quer colocar um edital ali para a pessoa, enfim, para a pessoa se sentir mais prestigiada por tá fazendo parte, né? Já é uma das mudanças que a gente quer alavancar. Mas hoje nós temos isso, a principal plataforma que a gente tem é a rede social do Instagram. Você acaba acessando o clube por ali, né? Tendo acesso ao clube, aos cursos e aos núcleos de estudo. E agora, só aproveitando o gancho dessas mudanças, uma das mudanças que eu senti que seria muito importante colocar à frente é começar a ouvir grandes nomes que construíram o ordenamento jurídico nacional, né? Porque hoje uma das pautas que a gente conversou, eu e minha equipe, quando a gente assumiu o Instituto, foi isso, né? Poxa, a gente, apesar de jovem, assim, com o direcionamento que a gente tem, com o relacionamento que a gente construiu, nós conseguimos, e óbvio, com o nome do meu avô, nós conseguimos acesso a nomes que basicamente construíram o ordenamento assim, vigente no século XX, né? Então, por exemplo, semana passada eu estava, por exemplo, com o professor Paulo de Barros Carvalho, que é um grande jurista do direito tributário, que era amigo pessoal dos juristas que fizeram o nosso Código Tributário Nacional. Semana passada fez 90, há um mês, na verdade, fez 90 anos o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. A USP fez um evento de uma semana com congressos com eles. São pessoas que a gente tem acesso e que tem um carinho muito especial pelo meu avô por conta da relação que o meu avô construiu com todos, do respeito que ele tem, né? Ele tem a máxima, né, que a gente costuma usar, que é de atacar ideias e não pessoas, e dentro dessa máxima ele construiu um relacionamento com todos, assim. E eu acho que, assim, o que a gente quer muito é, utilizando do nome do Instituto, conseguir acesso com cursos e também no nosso núcleo de estudos com essas pessoas que precisam ser ouvidas, né? Precisam ser ouvidas, que estão ficando mais velhas e precisam ser ouvidas. Esse é um norte, assim. Porque também, voltando nessa questão da questão do conteúdo tecnicista, né? Eu conversava no início do ano com o ex-diretor da Faculdade de Direito do Mackenzie, que é o professor Núncio Teófilo Júnior, que é irmão do Roque Teófilo Júnior, que é presidente do Conselho Estadual de Educação. E ele dizia que ele era diretor no início do século XX, né? Ele foi diretor ali no início do século XXI,
e ele falava uma coisa interessante, que ele falou, não, o curso de Direito foi uma coisa premeditada, assim, ele passou a ter menos preocupação com a formação humana e passou a colocar professores e diretores, né, tanto é que ele saiu depois disso, que focavam mais nesse conteúdo de cursinho mesmo, né? Então, focando numa formação absolutamente conteudista, assim, né, expositiva. Então, essa mudança foi algo premeditado. Então, nada melhor do que a gente ouvir grandes nomes que fundamentaram o direito e o ordenamento jurídico para a gente conseguir obstruir um pouco essa visão que está vigente hoje. Um pouco dessa questão decoreba, né? Parece Isso, que você exatamente. tem um conteúdo ali, você tem que decorar para conseguir passar na UAB e poder exatamente. atuar. Não entendeu nada. E, na verdade, às vezes você nem entendeu por que você está fazendo aquilo. Então, uma dimensão. Bruno, eu queria completar uma coisa também, assim, porque no começo nós fazíamos as reuniões, etc. E eu tinha muito claro que o papai falava, não quero nada de fins, nenhum lucro, não podia ter, porque ele falava que ele queria suscitar, falou, se quer, então suscita a reflexão. Depois nós percebemos que a adesão, através de uma assinatura, firmava o compromisso, né? E valorizava o curso. Os cursos nossos, quer dizer, o clube de membros que oferece tudo isso, eu acho que é 49 a assinatura, é muito pouco para tudo que tu pode usufruir. E ao mesmo tempo... Fácil acesso para quem realmente quer, né? Exatamente, porque a gente é bem pouquinho para que as pessoas possam efetivamente participar e quem tiver dificuldade a gente diminui, porque ou dá bolsa e faz qualquer coisa, porque nós queremos a reflexão e não tem nenhum fim lucrativo de verdade. Outra coisa assim interessante nesse sentido também, né, é que nós organizamos também muitos eventos que não precisa estar no clube de membros para estar, né, ou seja, na sede, e eventos online, YouTube, etc., né, porque nós queremos também, e além disso, queremos fidelizar pessoas que possam depois ter uma formação muito sólida, mas, por outro lado, a gente quer divulgar e chegar a muitos, né? Então, os eventos online que não necessitam estar no clube de membros, eles também são anunciados pelo site, né? E nós temos tido discussões com professores de alto nível, inclusive de Cambridge, de Edinburgh, né? E assim por diante. Então, de fato, o material é muito rico e vai se enriquecer com essa nova galera aí que vem, muito, muito mais. Conhecimento não tem fim, né? Não. Agora, duas perguntas importantes ainda sobre o Instituto, sobre a forma como vocês atuam. Primeiro, essas reuniões do clube, por exemplo, reunião de estudo, elas acontecem sempre online, sempre presencial? É um mix dos dois? Vocês têm uma sede do Instituto, as pessoas podem ir lá para estudar? Sim, nós temos uma sede na Alameda Jaú mesmo, meu pai está no 11º, né, a consultoria dele, nós temos no 5º andar, né, e nós temos híbrido, e nós fazemos questão, porque eu acho que a vida online é muito deficitária, é necessário o contato. Então, pelo menos de 6 em 6 meses, nós temos o curso de verão e o de inverno, que eles vêm e nós debatemos algum tema, e daí vem alunos aí do Brasil inteiro, não? Então, aí vai do modelo do professor. Nós queremos também ser muito democráticos. Cada professor fala, olha, eu quero fazer online assim, eu quero fazer híbrido, eu quero fazer... Tem todas as opções, para todos os gostos. Eu gosto muito presencialmente. Eu estava em Brasília, não estava conseguindo. Agora, já em São Paulo, nós voltamos ao curso de Antropologia Filosófica e Filosofia do Direito presencial, né? Prefiro. Agora, quem quiser participar online desse curso presencial, pode também, né? Tem para todos os gostos. Sim. E o público de vocês? Quem é o público de vocês? Especificamente estudantes de direito ou não necessariamente? Na verdade, hoje, assim, analisando os acessos que a gente tem ao clube de membros e ao núcleo de estudo, são estudantes das mais variadas áreas, assim. Até porque, assim, a gente representa o que a Ângela falou, né? A gente representa o legado do meu avô, que vai muito além do âmbito jurídico, né? Então, ele sempre opinou em áreas da economia, da história, do direito, da filosofia. Então, os núcleos de estudo, por exemplo, como eu disse, a gente tem hoje núcleos de direito constitucional, direito tributário, muito aplicado na prática ali, e também de filosofia política e de filosofia do direito. Sim. Então, assim, a gente consegue abarcar nesse instituto
estudantes das mais variadas áreas, né? Uma coisa que, inclusive, a gente queria alavancar melhor era cursos de história também, né? Que a gente fez um agora, recentemente, sobre a história de Winston Churchill, né? Que foi enfim, um grande estadista, administrador público. Então, na prática, a gente consegue abarcar, assim, conteúdos das mais variadas áreas e a gente tem alunos ali que conseguem, enfim, abarcar todos esses conteúdos, porque, como eu disse, o legado ele vai muito além do âmbito jurídico. Isso só enriquece também, né? Porque no final das contas, na sociedade, um assunto sempre está ligado ao outro. Sim. Né? E hoje também a transdisciplinariedade é básica, porque efetivamente no mundo tecnológico, globalizado, etc., tu precisa ter luzes, né, e compor, né, a big picture, assim, né? Então isso também é um desejo, né, nosso. Eu queria, agora que ele vai falando, me veio à cabeça algo muito interessante, né? Primeiro eu queria destacar, antes de falar isso, eu queria destacar a nossa também diretora, que é uma das diretoras acadêmicas, né, que está conosco, que é a Ana Caran. A Ana Caran também está chegando porque nós queremos atingir também profissionais, não é só estudantes, porque é preciso depois ter um norte para desempenhar bem a profissão, porque logo tu é tragado pelo utilitarismo, vou ganhar dinheiro com o direito e acabou, né? E nós perdemos o senso de justiça. Primordial isso. E Ana Caran, nós estivemos juntas no Cell Law School, que era que também uma escola aqui de direito parecida com Harvard, que papai começou aqui, e agora nós estamos juntas também nessa área para oferecer excelência profissional para os profissionais que chegam na área e depois já não... A teoria é muito diferente da prática. Total. Às vezes, quando o profissional chega para trabalhar, ele fica perdido. Total. Porque a faculdade, muito importante, né? Sim. Mas existem coisas que você também só consegue aprender na prática. Sim. Só aproveitando o gancho, outro projeto que a gente já está em desenvolvimento é a construção de uma revista acadêmica semestral, né? Porque eu pego, assim, tem instituições que têm esse desejo, assim, eu pego, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Direito Tributário, eu falo de direito tributário porque eu sempre trabalhei muito com o direito tributário, né? Que, assim, ele conseguiu se alavancar muito com a sua revista acadêmica, né? E a revista do IBDT é interessante porque os próprios alunos que participam dos cursos do núcleos de estudo, eles têm a oportunidade de escrever artigos. Então é uma coisa também que a gente já está projetando, alavancando, que é uma ideia que acho que também vai ser um sucesso, assim, né? A redação é muito importante, né? Nossa. Sobretudo, acredito, no direito. Em algumas áreas especificamente ela é um pouco mais especial, mas no direito, porque, assim, vendo de fora, tá? De novo, como leiga aqui, às vezes aquela coisa muito técnica não chega para todo mundo da mesma forma. Nem todo mundo entende isso. De repente, saber pincelar isso aí. Captar também a essência do que tu quer expor. Qual que é a essência do que eu captei como justo nessa questão? É interessante, eu sou professora também de filosofia do direito, eu estava conversando, nós estávamos conversando aqui, né, Bruna, que uma das coisas que nós queremos, por isso essas publicações, agora para publicar esse livro Jornadas, né, de Direito Natural, a gente corrigiu, a Maria Vitória estava também nessa publicação, foi revisora da publicação. Olha, tem que revisar 1000 vezes, porque hoje eles não têm, de fato, nós estamos bem deficitários em escrita, né? Depois nós temos o ChatGPT, nós temos a Wikipedia, as pessoas não sabem pesquisar, elas não têm gosto por ir numa biblioteca. Eu estudei em Harvard, ficava todo mundo dentro da biblioteca, tu pensa um americano, etc., dentro da biblioteca. Cada vez que chegava livro, todo mundo, livro, né? Assim, chegava livro todo dia lá, né? E daí eu penso, aqui... Era um evento. Veja as pessoas na biblioteca, veja um trabalho acadêmico. Então a gente quer suscitar, né, ler e escrever, saber ler e escrever. Temos trabalhado isso com os alunos também, né? Que é realmente, tu destaca um ponto que é primordial. E está dando até ideia para nós, um curso de redação aí seria muito bom. Aproveitando. Né? Porque está além de você dizer o que é certo e o que é errado perante a lei. Né? Tem todo uma forma de defender. Forma especial de defender. E também captar a essência. A pessoa não sabe captar a essência do seu próprio direito, porque não sabe nem a lei direito. Decorou, mas não entendeu o propósito da lei. Então, isso também nós suscitamos nos grupos. Agora, eu queria trazer uma coisa, que era a segunda coisa que eu acho muito importante.
assim, nós começamos os estudos também trocando muito a ética no trabalho. Porque nós, hoje há um déficit de ética também muito profundo. Nós pegamos uma questão que nós podemos até desconfiar. Vou fazer um parênteses dentro disso. Eu estou defendendo um pós-doutorado agora e acabei, né? E já entreguei o trabalho em homenagem ao meu pai. Eu fiz a pesquisa em Edimburgo, né? E é uma teoria de um professor que chama Neil McCormick, né? E ele tem uma coisa que chama legal reasoning. Legal reasoning é como seria um raciocínio jurídico certo, né? Porque hoje as pessoas falam, eu quero defender isso, então deixa eu justificar. E ele fazia o contrário, ele falava assim, eu vou ver cada passo para ver se eu posso defender isso. Eu não tomei a decisão antes de conhecer tudo, que é o papai, isso é o papai, né? Então tem que ver a questão, o fato, se existe um direito que realmente esteja, né, subjacente, se os valores sociais, os direitos humanos estão... Então, tu faz uma perspectiva de 7 checklists, assim, os 7 itens que tu tem que pensar antes de tomar a tua decisão para depois escrever sobre a essência do seu direito. Então, eu peguei a teoria dele e apliquei o raciocínio do papai. Então, o livro chama Legal Reasoning, em Ives Gandra, um guia prático para um raciocínio ético-jurídico rumo à consecução de uma ordem social justa. Que é isso o que eu quero também através do Instituto Ives Gandra. Mas o papai sempre ensinava da ética e eu lembro, muitas vezes, chegava uma questão e ele falava, não, isso aqui não está certo, isso aqui nós não podemos defender. Era 1 milhão, era uma milionada. Não vamos defender. Acabava. Porque muitas vezes as pessoas não pensam, tem esse ponto que é antiético, eu não posso defender essa questão. Nós nunca pegamos uma questão que a gente desconfiasse, sempre há um ponto defensável, mas se o ponto não está claro e de fato não há um direito que subsidie, nós não pegávamos, né? E daí eu comecei a dar aulas, discutir esses pontos com os alunos, e daí eu tive no primeiro ano, 4 alunos que vieram, 2 de um lado, 2 de outro. Chegaram e falaram assim, me dá força para sair do meu escritório, porque eu não consigo, eu de fato não posso mais assinar o que eu estou assinando, porque eu sei que não é certo. E daí, 2 deles, que eu hoje, junto com a Maria Vitória, que também era aluna e hoje está no Instituto Ives Gandra, 2 deles saíram, jovens, e falaram, nós não podemos mais estar lá. Daí eu voltei do governo e falei, eu vou fazer um escritório com esses caras. Peguei os meus 3 melhores alunos, que é o Walter, que é da USP, uma cabeça, assim. Depois esses 2, né, não vou citar o nome por falar da ética, né? Eu falei assim, vamos fazer um escritório Gandrinha, a Gandrinha. Fizemos Gandra Martins Law, né, que era para poder aplicar também juridicamente esses conhecimentos do meu pai. E nós juntamos, tá, o Instituto e a Gandrinha Martins Law, que vamos pegando com todo esse intuito, né, de pegar a pessoa, a família, a gente pega todas as áreas de uma pessoa, né, trabalhista, tributário, etc., para poder a pessoa estar servida, né, e porque eu vi meu pai receber cada cliente, eu via meu pai, agora ele tem muita dificuldade de locomoção, ele ia até o elevador sempre com o cliente, ele, né, assim, para se dedicar. Então eu quero ensinar também uma juventude que partiu do Instituto Ives Gandra, né, para poder também servir as pessoas e a justiça através do direito, né? Que isso para mim foi uma vitória, ver que as pessoas têm força para serem éticas, que é uma coisa que falta muito, infelizmente, no país hoje, né? Eu imagino aqui, né, observando tudo que você falou, Ângela, que muitas dessas pessoas às vezes se viram obrigadas a fazer coisas que elas não queriam, até por uma necessidade financeira também. Exato. E às vezes nem percebem. Daí se tu suscita, né? E também ter esse sentido de justiça, porque a gente faz direito para ser justa. Vou só terminar daí. E vai acabar não sendo, né? Não, mas assim, uma das coisas que quando eu fiz o meu trabalho de dissertação de mestrado, eu comecei a pensar assim, por que as pessoas fazem direito? E eu quero, agora, eu e a Ana Carol vamos fazer um curso assim, por que eu fiz direito? O que eu quero através do direito, né? E daí, eu lembro que eu fui perguntando para alunos, né, assim, a amostragem, por que tu fez direito? Eu ouvi a palavra justiça uma vez,
Isso também me fez pensar no Instituto. Uma pessoa até falou, estava te vendo de preto, por isso que eu lembrei, assim, eu acho tão lindo andar de preto, uma menina falou, com pastinha de preto. Eu falei assim, meu Deus, dá para ter outra profissão. Onde a gente chegou, né? Assim, então, nesse sentido também, quando tu põe o ideal de justiça num coração, né, e da ética, de fazer isso de forma ética, olha, já vale, né? Você queria falar alguma coisa, Guilherme? Não, fazendo um gancho nessa questão da... Não, é só fazendo um gancho, que foi importante ela ter falado isso, porque o centro do Instituto é isso, assim, né? É você retornar a essa essência da ética e dos fundamentos do direito. Eu estou aqui até com o Igor, está aqui, né? É um diretor também do Instituto. Recentemente, a gente teve com o secretário de Justiça, Fábio Prieto, e a gente conversava com ele sobre o que virou hoje o sistema jurídico nacional, né? Que, na verdade, é um sistema político-jurídico, né? Então, você pega, por exemplo, tudo que está acontecendo assim no ordenamento jurídico, no âmbito nacional, aqui foi premeditado. Assim. O próprio ministro Barroso, ano passado, ele admitiu que o Supremo Tribunal Federal hoje deixou de ser um simples poder técnico especializado, né? E a gente teve outras falas de outros ministros, outros juízes, falando que, às vezes, o Poder Judiciário ele precisa atuar ali em ações que há uma retração do Congresso e tudo mais, o que gera uma insegurança jurídica e em si só o ativismo judicial, né? Recentemente, eu dei uma palestra na OAB falando sobre o inquérito das fake news, sobre os abusos e ilegalidades e tudo mais. Então, na prática, o que a gente tem hoje no nosso ordenamento jurídico é um jogo de interesses, né? Então, não é mais um simples mundo jurídico, é um sistema político-jurídico, né? Então, nós precisamos formar pessoas que tenham uma essência diferente, que tenham os fundamentos, os princípios do direito na cabeça, para a gente formar, de certa forma, mesmo uma nova geração dentro desse jogo que eu expus aqui, que hoje, infelizmente, é um jogo de interesses. Sim. Fico orgulhosa de ouvir nossa, sobrinho falando assim. Ele vai longe e ele tem tudo isso bem plantadinho no coração também. Agora, Bruna, ele falou de política também, né, hoje nós temos efetivamente, né, um judiciário politizado, infelizmente, não? E quando a gente tem que ser muito fiel à forma do direito, papai fala muito também, né, a ser respeito à Constituição e assim por diante. Mas o Instituto Ives Gandra, ele não tem uma vertente política. Isso é muito importante. Isso é importante ser falado. A liberdade para nós de pensamento, a liberdade... Papai, um dos legados dele é a liberdade. Isso que o Guilherme até falou, en passant, ele nunca me falou para fazer direito. Meu pai, ele nunca impôs nada. Assim, é impressionante isso ver, né? Nós tivemos liberdade de escolhas, e ele sempre aconselhou, se tu pedisse o conselho, né? Até quando eu fui para ser secretária nacional no governo, ele falou, eu não faça o que tu quiser, eu aconselharia não. Que ele sempre achava que a gente tinha que ter liberdade, a vida política às vezes não dá toda a liberdade de fala, né? Pelo menos num executivo assim, né? Mas a liberdade é um valor para nós. Então, não precisa ser conservador, Não, o Ives Gandra quer que as pessoas reflitam, o Instituto quer que as pessoas reflitam, como a gente já falou. Então, não existe uma vertente política, né? Nesse sentido. Isso é muito... Isso é importante ser dito de fato. É muito importante que nós deixemos bastante claro. Depois eu quero consertar uma coisa, porque eu fiquei preocupada agora. Diga. Com a ética. Porque, assim, eu não quero fazer propaganda do meu escritório, pelo amor de Deus. Não é assim, mas o que eu queria dizer, através desses alunos que deixaram um outro escritório por causa de ética, eu quero dizer que, às vezes, as pessoas pensam que filosofia é perfumaria, né? A filosofia do direito é perfumaria, porque tu está lá pensando... toda filosofia, ela leva à prática. A boa filosofia, como fala John Finnis, que é hoje o maior filósofo do mundo, né, vivo, ele fala, né, sound reasons to act. Eu quero ter razões claras para agir.
né? Então, quando eu decido uma questão, eu tenho que saber mesmo se aquilo é claro para mim, certo. Existe um certo e um errado, né? Uma pessoa não pode ser condenada e não condenada ao mesmo tempo. Ela não pode estar grávida e não grávida ao mesmo tempo. Existe um certo e um errado. Isso que eu, também o autor que eu me especializei fala. Então, nesse sentido, o que eu fico contente é que as pessoas possam descobrir isso é certo, isso é errado para mim, isso é justo, isso não é justo, e ter uma força ética, né, para poder se guiar, né, para o justo e não ser desviado, né, por dinheiro, por poder, seja lá por o que for. Então, o que eu queria destacar nessa atitude é que a nossa reflexão visa uma prática melhor para servir a sociedade, né? Gente, eu poderia ficar aqui a tarde toda com vocês. A gente está chegando nos minutos finais do programa. Eu queria pedir as considerações finais e perguntar também se tem alguma questão muito importante que, porventura, eu ainda não abordei. E aí eu gostaria... Nossa, Bruna, tu abordaste bastante. Tudo, acho que foi tudo. Não quer falar alguma coisa? Eu acho que, assim, como eu disse, o objetivo do Instituto é, como a gente falou no começo, né, é tratar... ter o meu avô como modelo, sim, mas não necessariamente pensar como ele. Até porque, recentemente, eu lembrei também, eu tive com o ministro Aires Brito, e ele tem uma visão interessante que ele fala o seguinte, o oposto da democracia, na verdade, não é outro regime de governo, e é, sim, a barbárie, né? Só que é interessante que, se você pega no dicionário, o oposto da democracia, na verdade, é a autocracia, que é o governo de um só, né? Então, na prática, o que a gente alavanca, o que a gente busca abordar no Instituto é o pensamento democrático mesmo, né? Utilizando uma pessoa como modelo, evidentemente, mas não necessariamente pensando como ele, pensando sempre livremente. Né? Ser livre para você pensar, né? Para você construir as suas ideias. Ângela, as suas considerações finais. Olha, eu deixaria, eu estava pensando assim, o que o Ives Gandra falaria, né? Primeiro ele falaria, estudem. Então, se quer ficar com alguma dica no nosso programa, né, tenha um horário de estudo. Tenha 5 minutos, 10 minutos de estudo para refletir. Né? Se está aparecendo a OAB, né, tenha um horário para... Né, estou brincando porque o Guilherme vai fazer a OAB esse semestre. Né? Assim, tenha um horário, seja fiel a ele. Isso eu fico boba de ver. Papai todos os dias estuda línguas. Chego lá, ele está estudando línguas. Então, estudem, tenham um horário. E a segunda coisa, né, dentro desse espírito de liberdade, né, sempre respeitem o modo de pensar de outros. Eu penso, ontem falava até numa entrevista que eu dava, né, para um jornal, assim, não se defendem, por exemplo, no meu caso, direitos humanos de forma anti-humana. Eu não posso defender um direito humano com radicalismo, eu não posso me contrapor, eu tenho que entender porque outros pensam de outra forma, para compor. E assim, se essa pessoa estiver errada, já é uma luz, a partir da nossa maneira de receber, para caminhar para o certo. Porque a verdade não está nem dentro de mim, nem dentro de ti. A verdade é soberana, ela é ela. Então eu falaria, como meu pai, eu ataco ideias, não ataco pessoas. Né? Ser amigo de todo mundo. Meu pai sempre fala, eu tenho amigos da direita e da esquerda, os que podem gostar de mim e os que não gostam. Mas eu gosto de todo mundo. Então eu falaria isso para vocês. Muito obrigada. Gente, foi um programa apaixonante. Muito obrigada pelo bate-papo, obrigada por esse trabalho incrível que vocês vêm desenvolvendo. Eu desejo sucesso ao Instituto. Bruna, nós te agradecemos também, a LESP, pela oportunidade, viu? Muito obrigada. Para você que nos acompanhou até aqui, eu espero que esse programa tenha sido tão especial para você, assim como foi para mim também. Tá bom? Eu te espero numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau.